né? Sim. Deus te revelou algo, uma Bíblia em Deus. cima de um globo, derramando óleo, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, Marcelo. Quando foi? A partir de quando? Você sabe quando foi que você começou a ter essas revelações? Quando foi que Deus começou a te dar revelação? Então, eu lembro que desde pequeno eu enxergava coisas, eu tinha pressentimento que via coisas, mas eu não tinha o entendimento, o conhecimento disso. Quando eu cheguei na igreja... Me perdoa. Pode falar. Me perdoa. Você falou em ver coisas, eu lembrei aqui de um... Porque eu tenho um asilo lá, né? Eu lembro que uma das técnicas falou assim... Márcio, eu não vou ficar mais aqui não, porque eu estou vendo as coisas. Por quê? Ela falava que tinha um idoso lá que ele via os amigos imaginários. Sim, né? sim. Então, ela começou a pegar aquilo para ela. Não estou dizendo que seja Sim, isso, sim. mas me fez lembrar esse caso aí. Mas fala, meu pastor. Então, mas esses pressentimentos eram muito, essas percepções eram muito fortes. Como parecia que assim era real. Olhava e via. E minha mãe e meu pai pagaram um preço com isso, né? Eu não dormia no mesmo quarto e... Mãe, deixa eu dormir aí. Tô vendo alguma coisa. Vai dormir, não é nada não. E quando eu cheguei na igreja evangélica, nessa igreja eles não tinham esse conhecimento aprofundado. Só que assim, louva a Deus mais uma vez, né? Porque quando eu cheguei na igreja do Nazareno, cheguei logo... nos últimos dias que o pastor Alexandre estava de frente para a igreja, e a auxiliar dele, né, que hoje é a nossa pastora, a pastora Vanessa, foi convidada a assumir a igreja. Eu acho até engraçado que eu já até falei isso com ela, que ela veio perguntar para mim e para minha esposa, vocês sabem que o pastor Alexandre vai embora, né? E até eu falei, sim, eu sei, mas a gente não está aqui por causa de pastor. Porque senão a gente tinha que arrumar uma vaga lá ele foi para Palmas, né, Tocantins. Ele ia atrás dele, né? Pô, tem que ir lá para Palmas, Tocantins. Não, a gente não está aqui, a gente está aqui por causa de Jesus. E hoje, Marcelo, a gente percebe, né, que muitas igrejas hoje, né, estão se rachando, estão se quebrando Sim. mesmo, porque tem muitos homens e mulheres, né, que têm chamado mesmo para fazer a obra, mas vão atrás do homem. Né? Isso é preocupante porque a gente consegue visualizar uma idolatria. Infelizmente, tem pessoas que idolatram os seus pastores. Por quê? Porque às vezes estão fragilizados e o pastor às vezes tem um abraço, tem um acolhimento. Então, mas temos que entender que o pastor ali é aquele que foi enviado por Deus para cuidar de você. Ele representa Deus, mas ele não é Deus. Não é Deus. Ele é o anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja. Mas não é o Deus. Não é Deus. E aí a pastora Vanessa, com o conhecimento que ela tem, ela falou, Marcelo, você... o que eu reparei aqui é que você tem essa visão, você consegue enxergar isso. E ela foi me direcionando, me educando para poder entender melhor, buscar mais... E graças a Deus, depois que eu voltei desse retiro, e conversei muito com Deus lá, que eu falava, Deus, o que eu vejo é o que eu imagino, é minha imaginação. E assim, foi muito, muito claro, né? Eu cheguei nesse retiro, eu fiz 3 dias de jejum, direto. E eu não conseguia fazer nem 6 horas. Mas aí Deus falou assim, 72 minutos? Não, 72 horas. Fiz um jejum de 3 dias. E lá acordava sempre 6 horas da manhã, ia para um lago que tem lá, né? E tem uma ilha dentro desse lago, atravessava a ponte, via o sol nascer e conversava com Deus ali. Ali eu tinha meu devocional. Eu falava que se não fosse parecido... chegava próximo da conversa que Adão tinha com Deus no entardecer. Na virada do dia, né? Eu ficava lá direto conversando com Deus e Deus falou, eu uso aquilo que você tem. Então, quanto mais você tem, mais eu vou usar. Então, eu falei, então não é minha imaginação, não é o que eu acho, é o que eu tenho, Deus usa. Então, se eu vejo alguma coisa,
se eu percebo alguma coisa, é porque Deus usa aquilo que eu tenho na minha mente, no meu coração, no meu entendimento, no meu intelecto. E então eu parei de duvidar que é a minha imaginação. E porque Deus usa aquilo que a gente tem. Deus usa o que todo mundo tem. Então, você quer ser mais usado por Deus? Busque mais, estude mais, pesquise mais, pergunte mais, né? Questione sem sair da palavra. Porque questionar é normal, é inerente ao ser humano e é saudável. A única coisa que a gente não pode fazer é fugir da palavra de Deus. Esses são os princípios. Eu falo que esse aqui é o nosso manual de instrução. Todo manual de instrução diz como funciona e como deve ser fazer as revisões para manter o produto intacto, funcionando. A Bíblia faz isso com o crente. Ele te diz o que você deve fazer, como deve fazer. E essas visões, essas percepções acabaram tomando uma proporção porque Deus falava e as pessoas confirmavam. E eu falo, Senhor, então é o Senhor, porque eu não tenho nada, eu não sou nada. Eu só sou o instrumento nas suas mãos. Porque o instrumento, sem aquele que manuseia, não tem serventia. Se eu pego um machado para ficar separando água, não tem serventia. O machado foi feito para cortar madeira. E Deus é aquele que tem todo o conhecimento para usar a ferramenta. Porém, a ferramenta, e aí a gente volta para a gente, a ferramenta tem que ser permitida a ser utilizada. Porque o único que pode deixar a ação de Deus agir pela sua vida, agir na sua vida, é você mesmo. Então, o Senhor não me usa, mas o Senhor não me usa por quê? Por que você acha que o Senhor não te usa? Porque você acha que você queria ser igual ao outro? Eu falei isso no domingo passado. O problema é que a gente quer enxergar com olhos naturais. Quem enxerga com olhos naturais só vai ver coisas naturais. Mas quando a gente enxerga com olhos, além dos olhos naturais, a gente tem tudo aquilo que Deus, a gente consegue visualizar, perceber e entender tudo aquilo que Deus já separou para cada um de nós. E a gente vai tomar posse disso e exercer da melhor maneira aquilo tudo que Deus fez. Porque tudo que Deus separou para mim e para você não é só para você usar, mas é para você usar em prol do reino, para outras pessoas.